tá? Então, Tiago, você está com a palavra. Hoje é dia da apresentação do Tiago Ramiro. Você podia fazer, enfim, você está com a palavra, você dá uma introdução e toca o barco. Maravilha. Bom, primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui, podendo falar um pouco do meu trabalho. E Tá começando eu o pretendo... Thiago. Ó, Peraí. viu? O pai chamou a mãe. Esses dois são parceiros aí de longa caminhada, né? Desde o início da caminhada, e grandes parceiros. Mas então, a ideia é eu poder falar um pouco do meu trabalho, assim, né? Eu sou músico compositor e também psicólogo, assim, de formação. E a ideia é poder também falar um pouco sobre o meu último disco, meu terceiro álbum de estúdio, de carreira, mas também pensando nesses atravessamentos com a minha carreira como psicólogo e onde eles se encontram, onde se separam um pouco. Então eu vou fazer esse percurso. E aí, como esse último trabalho, o último disco, ele passa, na verdade, ele é um encontro de 4 EPs, né? Então ele tem 4 abordagens distintas. A minha ideia é poder ir passando por essas 4 estações que atravessam esse último álbum e tocando uma música assim, uma música de cada EP para traduzir um pouco a intenção daquele trabalho e também mostrar um dos vídeos que a gente produziu, porque foram todos os EPs com um trabalho audiovisual, né? Tanto de áudio como também em vídeo. O Então a que é um ideia é EP? poder... EP. Um EP, ele é EP. ele é um recorte mais reduzido de músicas, assim, como se fosse algo em torno de 13, 4 músicas. Eu digo que são 4 EPs porque é um álbum com um total de 13 faixas, mas ele tem 4 produtores diferentes, né? De cada um desses EPs, assim, desse aglomerado de músicas. E cada um desses EPs ele tem uma relação conceitual com uma das estações do ano. Então, é por aí que a gente foi navegando na produção desse terceiro álbum, né? Montei uma apresentação, eu vou compartilhar aqui a tela e aí ela vai me sinalizando e a gente vai conversando também. Acho que sempre que surgir algum interesse, alguma vontade de perguntar também, fiquem bem à vontade, que para mim é jogo também poder ir conversando com vocês sobre esses trabalhos, né? Vocês só me confirmem se tá tudo certo aí. Tá. Conseguem Já ver? tá. Tá. Bom, então essa é a capa, né, desse último álbum, material gráfico relacionado. E como eu comentei, assim, né, meu trabalho então como músico, compositor e psicólogo, né? Meu primeiro álbum é de 2015, que eu levo embora, foi um trabalho que me rendeu coisas muito legais, assim, como uma indicação ao Grammy Latino e também algumas premiações no Açorianos de Música, que é um prêmio regional aqui do estado do Rio Grande do Sul. E esse foi um trabalho já bem relacionado com a minha prática como psicólogo nas pesquisas que eu já vinha desenvolvendo na época da graduação com a prática do acalanto, né? Então eu tô falando um pouquinho agora, mas minha ideia é chegar nele lá no fim de novo para perceber como que tá entrelaçado assim a minha atuação como psicólogo, como a minha prática como compositor, né? Então, o Leva Embora, ele é o primeiro álbum, e ele traduz um elemento muito presente na prática do acalanto, que é essa ambivalência entre leveza e peso, né? Então, o título mesmo, Leva Embora, ele tem essa duplicidade, né? Tanto do levar embora, como também de ser leve, porém, né? Ter um porém, então é leve embora. E ele tem um contratítulo que é Siga Apesar. Então, é leve embora, siga apesar, né? Como se as duas coisas pudessem coexistir e que é um conceito que amarrou muito esse trabalho, porque na época eu vinha pesquisando e estudando muito a questão da prática do acalanto, dentro da minha formação em psicologia, nessa interface com a música, assim, né? Então, o começo foi lá para 2015, época que eu estava também terminando a graduação, né? Então, Leva Embora, que é esse álbum da esquerda, ele foi, então, esse primeiro trabalho.
E logo depois do lançamento desse disco, eu passei a atuar como psicólogo social numa casa de acolhimento, da rede municipal aqui de Porto Alegre. Estive lá como psicólogo por 4 anos, assim, né? E o próprio trabalho do Acalanto, na verdade, ele já vinha desse contexto do acolhimento institucional de menores, porque minha prática de estágio também já tinha sido num ambiente semelhante, então eu vinha trabalhando muito nesse front, assim, né? Tiago, Nesse você, campo. Oi. você podia explicar o que é o acalanto? Sim, o acalanto é uma palavra que está presente na literatura de uma forma muito. Está muito presente no folclore, mas ele não tem uma definição exata. Se confunde muito o acalanto, se confunde não, se relaciona muito o acalanto à canção de ninar, né? Então, mas nesse estudo que a gente foi desenvolvendo, eu fiz isso junto com um parceiro chamado Raul Jung, também psicólogo, também músico. A gente foi percebendo a prática do acalanto de uma forma mais complexa, como uma preparação para o dormir, que envolve outras práticas para além da canção em si, né? A canção é um elemento muito presente, mas também o embalo cíclico, né? O contato escópico mesmo do olhar, assim. Então, o ritmo do corpo da mãe, né? A dinâmica do ambiente em torno. É, são muitos os elementos que compõem essa prática. Então, eu diria que o acalanto é uma prática complexa que envolve vários elementos assim que compõem essa preparação para o dormir, né? E que é presente, enfim, há registros da prática do acalanto em todas as culturas assim pelo mundo, né? De diferentes formas, cada uma a sua maneira, mas sempre é muito presente essa questão da preparação para dormir como uma dificuldade né, do próprio desenvolvimento assim, da constituição psíquica. E bom, e aí, lá adiante eu vou também voltando ao projeto que chama Sereno Canto, que é um projeto de acalantos, que eu também desenvolvo junto com a minha prática como compositor. O Em Frente, que é esse disco de 2018, ele é um disco que está muito relacionado, acho que à prática mesmo de psicólogo social, assim. É um disco mais... ele é mais... o próprio termo diz, né, assim, ele é do enfrentar, né? Ele tem uma coisa mais combativa, assim, na linguagem e com um teor também mais politizado e mais crítico mesmo de muitas dificuldades que a gente vivencia, né, nessa fronteira de atuação, assim, da psicologia no campo do acolhimento institucional, né? As vulnerabilidades não só que envolvem as crianças ali, mas também o sistema, né, o contexto, que também são muitas as vulnerabilidades, assim. Então, é um disco que ele tem essa relação muito próxima, assim, à atuação mesmo de psicólogo, assim, nesse contexto. E foi um disco que também me rendeu coisas muito legais, dentre elas a premiação de melhor compositor aqui também do Prêmio de Açorianos de Música. Então são discos bem queridos nessa trajetória até aqui. E aí, bom, chego no meu terceiro álbum, que é o qual eu pretendo também falar um pouco mais hoje, assim, né, me desdobrar um pouco mais sobre esse trabalho, que é um título bem longo, vocês devem estar vendo, é O Sol Marca o Andar do Tempo e a Imensidão do Universo Todo Dia, que é o encontro desses 4 EPs que eu estava comentando ali. Então, esses 4 aglomerados de músicas que são envolvidas por conceitos diferentes. Eu vou me debulhar em falar um pouquinho sobre a escolha de repertório para cada EP, né, e a relação conceitual do porquê no verão, do outono, né, primavera, do inverno e da primavera. E também falar um pouco sobre a conceituação dos arranjos, da produção musical e também as questões relacionadas ao álbum visual, assim, né? Essa produção no âmbito do vídeo também. Esse foi um disco que ele nasceu num contexto de pandemia, assim, né? Então, de total isolamento social. E ele teve muitas complexidades no âmbito da sua metodologia, assim, né, de realização. Porque a gente estava todo mundo à distância e tinha que estar lidando, então, gravando em casa, assim, com
com os equipamentos que a gente tinha, né? Outros processos de produção, assim. Mas esse disco ele carrega uma ambivalência, assim, uma contradição que eu gosto muito de falar sempre, que é o fato de ser um disco, apesar de ser um disco feito em isolamento social, ele é meu trabalho que mais envolve agentes culturais, assim, né, diversos. Então é um trabalho que enfrentou essa contradição, encontrou caminhos para a gente, né, produzir coletivamente, é um disco muito coletivo, num contexto de isolamento social, assim, né? Então, a começar por essa característica de ter 4 produções musicais distintas e também 4 diretores, né, para esses álbuns visuais, esses EPs visuais, 4 diretores distintos também. Então, foi um processo de me relacionar, né, artisticamente com muitos agentes, assim, além dos músicos e de participações que também tiveram no trabalho, né? O sol marca o andar do tempo e a imensidão do universo do dia. Sei lá, peraí. Deixa eu ver. E, bom, esse trabalho, ele foi um trabalho que foi viabilizado pelo edital emergencial de cultura, né? Então, sempre bom falar sobre isso, dizer da importância que tem os editais, né? E teve esse edital também no contexto de pandemia, era um momento muito frágil, assim, né, do setor. E teve também uma complexidade relacionada a esse trabalho todo, que ele, por ser um edital emergencial, ele tinha um prazo de realização muito curto. Então foi um projeto meio megalomaníaco, de envolver muita gente num contexto de isolamento social e em um curto prazo para realizar muitas entregas, assim. Mas a gente teve êxito e acho que muito pelas formas que a gente foi também compondo e realizando isso coletivamente, assim, né? O primeiro dos EPs, né, é o EP O Sol Marca, que ele é o EP relacionado ao período do verão, né, e que traz canções, assim, um repertório de canções que são canções mais extrovertidas, mais voltadas para fora, mais voltadas para o social também, para questões relacionadas a esse momento que a gente vivia, assim. E, o contexto assim, musical, ele já tem um encontro entre elementos é, orgânicos com elementos eletrônicos. Então, ele tem uma proposição de tornar aquilo que é orgânico eletrônico, no âmbito de processar, de reinventar aquele som gravado, né? Então, ele é todo muito relacionado ao samba, são as músicas que eu fiz com o cavaco, assim, então são músicas também mais solares, e por isso do verão, assim, né? De ser essa energia para fora. E aí eu vou mostrar uma das canções desse repertório, que chama Manequim. A ideia é tocar aqui ela agora, depois, na sequência, também mostrar é, uma das músicas no álbum visual, também para entender o que foi um pouco essa mescla de trabalho. Falo de novo, se alguém tiver alguma curiosidade, quiser me perguntar alguma coisa pelo meio do caminho, vai ser ótimo estar também conversando, enfim, tá, né? Me ajuda aqui a falar um pouco sobre o trabalho também. Perfeito. Mas vou tocar essa música aqui, então, que chama Manequim, que é uma composição de minha autoria, que eu fiz no período da pandemia e que, enfim, vou tocar aqui, depois a gente fala dela. Estão ouvindo bem aí? Dá pra ouvir bem? Já, tá ótimo. Senti o toque frio da sua mão, que não me passava nada, somente sustentava um gesto vazio de fina etiqueta. Olhei nos olhos, vi a frustração de quem ostenta tantas marcas, mas passa ali parado num nobre salão da loja de roupas.
Só veste o que estiver na nova moda, sempre combinando com os tons da estação. Assiste a tanta gente desejando a mesma ilusão de falsa beleza. Bonito é o que cada um tem, não ser igual a mais ninguém. Bonito é o que cada um tem, não ser igual a mais ninguém. Muito bom. Então essa é, né, uma das composições desse primeiro aglomerado de canções, assim, né, que envolve então esse EP que chama O Sol Marca e que está mais relacionado então a essa intenção do verão, assim. Essa questão das estações, ela foi uma coisa que me ajudou muito como um elemento conceitual para amarrar o todo, né, para encontrar uma unidade também dessa diversidade, que era a proposta também, né, do projeto como um todo. Então mas isso também vou indo até chegar lá, assim, para falar também esses elementos que foram buscando a unidade, né? Antes de passar para o segundo EP, eu vou mostrar um trechinho aqui do álbum visual que envolve o primeiro EP ainda, o Sol Marca. Legal. Deixa eu ver só uma, acho que eu vou ter que sair e voltar aqui só um instante Põe em tela cheia. Isso aqui, só um instante. Tá. Da sustentabilidade traz uma série de carbono pros jeans enrolados em tabaco. Não consigo parar de sexy shop criada na Alemanha. A moda biodegradável, levados para a mina do leão. Será esse texto amanhã, após 200 anos amassados contra a terra? De tecidos não usados, travestis assassinados, pulmões queimados com a cola para cima das corporações. Será esse texto amanhã, após 200 anos amassados contra a terra? Será esse texto amanhã, após
Bom, então, né, para o álbum visual desse primeiro EP, então a gente optou por essa abordagem da animação, né? E tinha também já o trabalho do próprio produtor musical, que também foi o animador, então tinha uma relação muito próxima também, né? De interpretação mesmo das músicas. Conhecia já em detalhes, assim, então foi algo que facilitou muito o projeto. E que tinha um pouco essa estética também da animação como algo mais extrovertido, que pudesse também traduzir melhor esse encontro do orgânico com o eletrônico, assim, né? Que não é nem lá nem cá, assim, é uma mistura também. É bom, só para ressaltar que chegou a Gucci, a minha irmã, também nessa conversa, e que gravou também em todos os EPs, né? Como musicista, então tá super envolvida também, faz parte desse trabalho. É que bom ver ela aqui também com a gente. Mas seguindo então um pouco sobre, né, falando sobre essas 4 estações, essas 4 intenções do trabalho, na sequência então do Som Marca vem o segundo EP que chama O Andar do Tempo, e que está relacionado então com a estação do outono, né? Foi um trabalho já que teve uma proposta de repertório bem distinta com relação ao primeiro, assim, são músicas todas que tem como uma escolha assim, né, que reúne elas nesse EP, uma relação com memória. Então talvez, né, e também o próprio título dele traduz isso, assim, o andar do tempo. São todas músicas que têm uma relação com esse sentimento mais nostálgico, assim, memórias mais antigas, né? E porque eu acho que o outono também me convoca a isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, a gente tem muito bem marcadas as 4 estações, assim, a gente vive bem elas, né? Agora mesmo está bem frio aqui, dado o momento, né? Mas isso é uma coisa que sempre me marcou também bastante, assim, no sentido dessas paisagens, quanto elas nos afetam, né? O próprio Vitor, meu tio, também compositor, traz essa, esse conceito da estética do frio, né? Que é algo também que inspira um pouco essa relação das paisagens, né? Sonoras com as estações do ano também. E o outono, eu acho que para mim carrega esse caráter de memória, assim. E eu, quando fui conversar com o produtor musical, Guilherme Seron, quem fez a produção desse EP, eu falei para ele que para mim tinha um pouco essa cor vermelha no outono, que é uma coisa da madeira, do orgânico, assim, e que isso foi um pouco o que também referenciou a escolha estética da produção musical, assim. Então essa relação com a cor mais avermelhada, com a crueza do instrumento em madeira, né? Então tem muita coisa com violão, tem muitas coisas de rabeca que a Gucci tocou, então também é um instrumento de corda, madeira, assim, né? A presença e o protagonismo desses instrumentos, assim. E acho que é uma estética também não muito, eu não diria que ela não é muito brilhosa, ela é mais opaca, como uma escolha estética sonora, assim, né? Como um todo, assim. E aí, bom, para traduzir um pouco esse universo, eu pensei então em tocar a música que chama Receita, que é a música que abre esse EP, o segundo EP, e que inclusive no álbum tem a participação dos meus pais lá no fim, me contando umas receitas de, de pratos clássicos da família, assim. Receita de mãe na caneta tá marcado. Caderno ficou com as folhas manchadas de tanto usar. O cheiro do almoço parado no espaço. Eu volto pra lá no instante em que eu paro pra cozinhar.
Eu conto a colher, eu faço o prato, eu sigo passo a passo. Receita de mãe rabiscada nos meus traços, segredos em mim, tá guardado, tá marcado no meu andar. Eu sigo impaciente, ainda queimo a língua. Me lembra, ela dizia, vai dar dor de barriga, mas eu ainda insisto e refaço. Só pra lembrar. Receita de mãe, segredos em mim, tá guardado, tá marcado no meu andar. Muito bom. Muito bom. E essa já é uma música de memória, assim, né? Então já é uma outra intenção, tanto no sentido da composição mesmo, lá no repertório, né? Na intenção ali da canção crua em si, como também na escolha da montagem dos arranjos, assim. Então por isso que eu digo que são 4 EPs, porque eles realmente têm intenções bem distintas, assim, mas que a gente foi procurando elementos que pudessem também encontrar essa unidade, né? E um deles foi a presença da bailarina Georgia de Macedo, que foi a personagem que atravessou os 4 álbuns visuais, né? Então agora, antes de entrar no segundo álbum visual, que já tem uma outra linguagem, já não a linguagem da animação, né? Uma linguagem mais do cinema, né? Da escolha, né? Da fotografia, né? Do quadro, assim, pouca dinâmica, mas ao mesmo tempo a exploração desse ambiente, assim. Eu acho que é um trabalho visual que ficou muito bem amarrado com a estação, assim. Acho que interpretou muito bem. Foi gravado na sua própria estação mesmo, assim, coincidiu. Então acho que foi um elemento que foi bem importante também. Eu vou mostrar então a música que chama Cheiro da Chuva, que está nesse repertório do segundo EP, então. E a segunda faixa do segundo EP, então, né? Vou mostrar aqui. Alô. Quero te encontrar pra dizer que eu vi a chuva cair na rua da velha casa. Eu tava olhando pra água
sem som. Porque eu não podia brincar na rua. Bonito. Muito legal. Bom, essa então é também, né, desse repertório do segundo, então, EP, o EP relacionado ao outono. Tô aqui, me achando aqui com o compartilhamento de tela, só um pouquinho. O Wagner. Oi. Eu não escutei nada, não sei se as outras pessoas escutaram. Eu vi que você estava balançando a cabeça, então você devia estar ouvindo. Eu não escutei nada. Ah, meu Deus. Ô, Tiago, Oi. olha, é o seguinte, ao compartilhar, tem do lado esquerdo da tela, quando você escolhe, tem um lugarzinho para você clicar e deixar o som aparecer. Eu escutei. Eu acho que eu fiz isso. Teve mais alguém que não ouviu também? Não, eu também escutei. Você escutou? Eu escutei muito bem, fiquei encantado com o que eu ouvi. Não. Eu também escutei. Porque eu escutei também. Escutei bem. Estava ótimo. Deu para ouvir tudo. Eu adorei. Então, Ari, tem algum problema aí? Ari, tira o cotonete do ouvido. Mas agora eu estou
Então eu estou Agora você está escutando? Então tá bom. Nada. Então, vamos seguir. Problema aqui de Nova York. É, isso. Compatibilidade. Direitos autorais. Mas ele está liberando, Tiago. Tá, maravilha. Então, eu estou aqui tentando voltar a compartilhar a tela para vocês. Só um instante. Tá dizendo que agora lindíssimo, lindíssimo. teve algum problema em compartilhar agora aqui. Não sei exatamente o que foi. Vamos ver de novo. Só um instante. Mas que bom que gostaram. Fico feliz aqui. Vi que teve pessoa gostou. Fico contente de saber. Ó, acho que consegui, né? Estão visualizando de novo a tela. Conseguindo, então, né, nessas intenções, né? Essa última música, só para não deixar de falar dela, é uma música também muito relacionada à memória, né? Para mim, assim, uma música que eu dediquei às amizades mais antigas, assim, aquelas que apesar da gente se distanciar em algum momento, a gente ainda guarda muito carinho, né? Por ter sido vivida num momento muito importante, assim. E essa é uma música que ela foi toda gravada por mim e pela Gucci, assim, né? Então são vários violões e várias rabecas, assim. Então ela traduz muito bem a escolha também estética desse trabalho, né? Desse EP, assim, em explorar a crueza dos instrumentos em madeira, assim. Teve bem essa escolha, né? Passando então para o terceiro EP, né? O EP relacionado ao inverno, que chama E a Imensidão do Universo. Ele já traz uma escolha de repertório muito relacionada a temáticas reflexivas, assim, existenciais, né? O título traduz um pouco disso. São músicas que eu acho que se perguntam um pouco sobre a existência, assim, e para mim, por que a escolha desses temas com o inverno, né? Porque eu também acho que nesses momentos, assim, de frio em que a gente migra um pouco mais para dentro de si também, né, no sentido mais reflexivo. E aí foi também, então, uma escolha de repertório que dialogasse com isso, assim. Então são músicas que abordam um pouco essas reflexões mesmo e trazem um pouco mais, áreas um pouco mais melancólicos, assim, nesse sentido reflexivo, né. E a escolha, a escolha da questão musical do trabalho, né, de produção ali desse EP, ele teve o trabalho foi produzido pelo Pedro Dom, que é um cara que vem muito do erudito, né? Então ele traz o erudito que eu acho que conversa muito bem também com essas intenções assim mais, né, invernais, assim, mais frias. E ele fez uma leitura muito sensível, em que ele construiu os arranjos, e é um arranjador muito talentoso, um guri novo, assim, e hoje vive em Los Angeles, é um cara realmente muito talentoso. E ele fez assim, criou arranjos de uma forma muito sensível na interpretação dos temas, assim. Então, até a música que eu vou depois mostrar em vídeo, que chama Ser, eu gosto sempre de falar disso, porque ele fez todo um arranjo de violinos e clarinetes, porque é uma música que fala muito, tem dois sujeitos muito presentes, que é o mar e o ar, né? E ele faz então uma interpretação de que os violinos representariam o mar dentro daquela proposta e os clarinetes o ar, né? O clarinete é um instrumento de sopro, o violino é um instrumento de corda, então essa sensação mais aquosa que o instrumento traz, assim, eu acho isso muito bonito e acho que isso traduz muito bem as escolhas estéticas, né, e sonoras desse EP, assim. E aí, bom, inicialmente como canção, pensei em tocar aqui uma música que chama Roda e que, para mim, traduz muito a unidade desse trabalho, no sentido, né, o título como um todo, ele fala da translação, se a gente for observar, né, o sol marca o andar do tempo e a imensidão do universo todo dia. E essa música Roda é como se fosse o apelido para esse disco todo, porque também a translação não deixa de ser também esse movimento circular, essa roda. Aí vou tocar aqui então essa canção.
tudo a girar, o começo. Como parar esse enredo? O que fazer pra desfazer todos esses nós? O que é mesmo sonho em ti? Eu só vejo a roda, tudo a girar. Recomeço. Ao desatar, eu me enredo. O que fazer pra não viver todos esses nós? O que é mesmo um sonho em mim? Eu só vejo a roda, o início é o fim e o final começo. Tudo a girar, tudo a girar, tudo é girar, tudo a girar. Muito bom, muito bom. E essa é uma música que para mim traduz muito bem esse movimento, assim, né? De que, no fim, tudo é girar. Eu me inspirei muito também nessa vivência como psicólogo. Então é uma música que também traz esse engate com a minha atuação também, né? Na psicologia. Por uma vivência que eu tive com um menino na época na casa de acolhimento, em que era um menino aficionado em bolas, né? Em objetos circulares, assim. Então ele estava sempre assim, né? Num movimento repetido e relacionado ao círculo. E eu sempre tentando decifrar um pouco esse sentido do círculo e do circular, E fui me nosando um pouco também nesses nós e dedico também a ele, porque é um menino que eu guardo com muito carinho, assim, a experiência de ter conhecido. Então, mando aqui um abraço para o meu amigo Júlio. E aí, para traduzir também um pouco esse trabalho visual, que eu acho que também teve um trabalho muito bonito feito aqui pela Isabel Ramil e pela Georgia Macedo, também a bailarina que esteve nos outros EPs. Ela também dirigiu junto com a Isabel esse terceiro trabalho visual, que já tem uma outra escolha, uma outra abordagem também nesse âmbito, e que é um trabalho já muito mais do videoarte, da performance, né? E que essa escolha, ela, na minha opinião, assim, ela foi muito importante para convidar para o mergulho ser ainda um pouco mais profundo, assim, dessa imensidão do universo, assim, né? Que é quase como também um mar aberto, né? Tão imenso. E
E eu acho que a escolha da abordagem do trabalho, assim, né, que as meninas escolheram para esse EP, acho que foi muito nesse sentido. Ela convidou a gente mergulhar ainda um pouco mais. E aí eu quero, então, mostrar a primeira faixa desse EP, que é a música Ser, e que é aquela que eu comentei antes, que teve também um arranjo né, para violino e clarinete, inspirado nesses sujeitos, sujeito mar, sujeito ar, que também é uma característica que eu gosto muito de trazer como compositor, que é humanizar também outros sujeitos, né, que não só os seres humanos, perceber também essa possibilidade de uma árvore ser sujeito, do mar ser um sujeito, do ar ser... Eles são, né, de fato. E na canção acabam, então, se concretizando isso. Vou mostrar, então, aqui... Se alguém não estiver ouvindo, quiser sinalizar, a gente tentar corrigir, por favor.
seguiria para a próxima música, que é uma música também que eu gosto muito, que chama Gravidade, e que convido depois, para não me estender demais, eu convido vocês depois a também, quem tiver interesse, conhecer essa música, uma música que eu gosto muito. Interessante. É, então, seguindo, deixa eu voltar a compartilhar aqui de novo. Aqui tem toda uma logística, né? Só um pouquinho. Que eu tô agora sim. Mas seguindo, né? Então, que a gente chega no último EP e que completa esse ciclo, que é o EP que chama Todo Dia, e que ele está então relacionado com a etapa da primavera, com a estação da primavera. Tem uma escolha de repertório. Voltaram a ver aqui, né? Estão visualizando a tela. Ele volta a um retorno, de certa forma, né, a essa disposição mais para fora, assim. Acho que a primavera ela vem convocando novamente. A escolha de repertório, ela traduz um pouco isso no sentido de serem canções que também envolvem temáticas reflexivas, como veio do EP anterior, mas de uma forma, eu diria, uma forma mais leve, e menos melancólica e mais contemplativa, de coisas que também trazem, né, alegria, assim, né? E eu acho que esse EP, ele traduz muito o que foi para mim esse período de pandemia, na sua beleza, né? Não nas coisas duras que também trouxeram, mas de alguma forma a vida fez com que a mim, imagino que a todos, assim, de certa forma, que a gente tivesse que parar e contemplar um pouco o passar do tempo, porque a gente teve que ficar muito tempo em casa, muito tempo com outras rotinas. E para mim esse EP, ele traduz muito isso. São canções que falam desse, né, desse contemplar de uma maneira mais leve, por perceber também essas belezas que tem, assim. E a escolha sonora, né, ele já traz uma sonoridade também mais quente, no sentido diria, do protagonismo dos elementos rítmicos na montagem dos arranjos, né? E uma sonoridade já mais afro-brasileira, que foi trazida muito pelo trabalho da Dessa Ferreira, que é a produtora, e também da Guti Ramil, minha irmã, que juntas pesquisaram muito sobre isso e trouxeram muitos desses elementos, então, percussivos. Eu diria que é o trabalho que tem um protagonismo, assim, né, desses arranjos que se constroem a partir das percussões, e que foi algo muito enriquecedor também para essas canções, assim, né? Deu uma outra cara para elas. E eu escolhi para tocar, né, desse repertório, então, a música que chama Voltar a Voar, é a primeira desse EP, que vai então abrindo para, né, as intenções da primavera. Vou tocar aqui. Um dia você, um passarinho, e cantar baixinho quando for dia de chuva. Fica no ninho, vindo o vizinho cantar. Esperando o sol encostar pra voar na volta. E ao despertar um novo canto, vou virando o tempo, ouvindo o vento lá em cima. Planar tranquilo, vendo o sol descansar
pra amanhã outro dia raiar, completando a volta. E voltar a voar, voar pra voltar, e girando a roda, e rodando em volta do tempo. E voltar a voar, voar pra voltar, e girando a roda, e rodando em volta do tempo. E voltar a voar, voar pra voltar, e girando a roda, e rodando em volta. E bom, essa Muito música... bom, muito bom. Obrigado. E escolhi também tocar essa música logo depois da outra, porque são duas músicas que para mim conversam sobre o mesmo tema, só que abordam eles com intenções diferentes, assim, né? Voltar a voar e essa relação com a roda e com o ciclo, né? Enfim, seja do passarinho, seja ele nosso, mas e a roda como um elemento que é, né, um pouco mais humano no sentido das reflexões do enredo, mas de falar sobre esse movimento circular, assim, que eu acho que inspirou o conceito geral desse trabalho, assim, né? E aí, então, para não deixar de abordar também o último álbum visual, assim, né? A escolha também estética e abordagem feita nesse trabalho de vídeo. Teve o álbum visual teve a direção do Guilherme Becker, é um parceiro daqui, mais uma vez, a participação da Georgia como esse elemento fio condutor, assim, né? Que amarra esses 4 trabalhos visuais. Aqui já com uma linguagem mais próxima do videoclipe, no sentido da edição de vídeo, e na minha interpretação, assim, com um protagonismo mais da dança enquanto arte expressiva, assim, né? Então tem mais esse elemento presente, assim, do trabalho da Georgia. E eu escolhi, então, para apresentar para vocês desse álbum visual, a música Aroma de Romã, que é a que fecha o trabalho, então a última desse EP e, consequentemente, a última música do disco. Aroma de romã, manhã de sol, saborear teu corpo dança na areia. Serei teu sopro de ar, Vem me despertar, catavento, balanço os céus e os cabelos, cardume-me circular. Te quero pra já. Me toma nas mãos, canção que me toca por dentro.
delírios azul, no berço solar. Nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, nós dois. Água corrente, nós dois, sementes na terra, nós dois, nós dois, Água só quero corrente, teu beijo, abraços de mar, delírios azuis, no berço solar, sementes na terra, água corrente, nós dois, só quero teu beijo, nós dois, só quero nós dois, braços de mar, nós dois, delírios azuis, nós dois, berço solar, nós dois, nós dois, nós dois, Excelente. Que praia é essa? cantar baixinho quando for dia de... Essa praia de Tramandaí. E, inclusive, foi o período em que... O período da pandemia, assim, mais longo, assim, né? De maior isolamento. Foi onde a gente também enfrentou esse momento. Foi muito bom, assim, poder estar no litoral, assim. Muito bom. E certamente me inspirou muito também na composição de vários temas, né? O próprio Ser, aquela música de antes, em que fala o desejo de ser o mar, de ser o ar, né? A gente aqui no litoral do Rio Grande do Sul, a gente tem essa praia que é uma praia deserto, praticamente, assim, né? No sentido da vastidão, né? É uma praia vasta, como se fosse tudo uma praia só, assim, como deu pra ver essas imagens, né? Não tem enseadas, assim. E aí, bom, eu fiz questão de trazer essa imagem para voltar a essa ideia de unidade, né? Então, essas peças que formam, então, esse sentido de unidade. E o título se completa na medida que vai encontrando os títulos dos EPs. Então, e que para mim, esse, né, o todo, ele diz desse movimento de translação, que é as 4 estações. Então, de novo, né, o Sol marca o andar do tempo e a imensidão do universo todo dia. Então, foi um pouco assim que se construiu esse quebra-cabeças, né? E esses elementos do trabalho da Geórgia, como um elemento que atravessou os 4 EPs, a presença também dos músicos, dos produtores agindo como músicos em outros EPs, foi algo super importante também, de uma unidade sonora para o todo. Tratamento final de mixagem também sendo feito com uma única pessoa, foi algo que também aproximou né, tecnicamente a questão do áudio, assim. Então, alguns elementos que foram nos ajudando a construir essa unidade dessas 4 expressões aí que atravessam esse álbum, né? Muito legal. Eu acho que eu até já estou me passando um pouco no tempo aqui, não sei, Wagner, tu também pode me referenciar, assim. Não, vai. A única última
última aba aqui dessa apresentação, assim, né, que eu organizei para hoje, fala então um pouco do projeto Sereno Canto, que é esse projeto de acalanto, que eu falei lá no início, né, e agora Sim. retorno a ele, Aham. porque eu acho que é um projeto que me atravessa muito como compositor também, e serviu como referência, influência, muito aprendizado para mim, assim, né? Então hoje eu venho desenvolvendo esse projeto junto com esse parceiro chamado Raul Jung. A gente iniciou esse projeto lá em 2012, um projeto de extensão universitária que depois se transformou em pesquisa e também em trabalho de conclusão de curso. E a gente então na psicologia, né, ambos estudamos um pouco a prática do acalanto, as suas contribuições, assim, a partir de um projeto que a gente desenvolvia então na rede de acolhimento institucional, em que a gente tocava canções de ninar e contava histórias antes das crianças dormirem nos abrigos, né? E aí lá no meio da pandemia, então, em 2020, a gente retoma esse projeto, inicialmente de uma forma remota, então a gente passa a produzir episódios de acalantos em podcasts, em que tem uma história com um fundo musical, e essa história, no fim, ela se desdobra e ganha uma canção de ninar inspirada nessa história, né? Então a gente já vem produzindo mensalmente, sim, episódios e oferecendo para a rede de acolhimento e também para a rede de educação infantil aqui do município, da rede municipal. É um projeto que, enfim, que nos motiva muito. Agora a gente pôde voltar a fazer atividades presenciais também, então a gente tem percorrido algumas escolas. Hoje de manhã mesmo foi um dia em que a gente teve essa vivência numa escola aqui na cidade. E então a gente vai produzindo esses episódios. É um projeto que ocorre de forma bem independente, sim, vem se organizando para se estruturar e ganhar amplitude, assim, conseguir também ampliar a sua rede de atuação. Mas hoje a gente já está com 30 episódios, né? 30 canções de ninar de autoria do projeto também, e da qual estão oferecidas aí para a rede de acolhimento. E eu gosto de dizer uma coisa que para mim é muito presente do acalanto na minha composição, assim, que eu acho que é o mais interessante de trazer, talvez eu tenha citado lá no início, que é essa ambivalência entre a leveza e o peso, né? As canções de ninar, elas carregam quase todas uma característica de ter uma musicalidade doce com uma temática densa. Isso tem um motivo, né? Um motivo de que a musicalidade ela prepara, de certa forma, para introduzir aquela temática mais difícil. Então, ela auxilia nesse processo de elaboração, ela torna mais palatável, mais fácil de digerir aquele conteúdo, né? Então, eu gosto sempre de trazer o exemplo de Se Essa Rua Fosse Minha, que é um clássico, né, uma clássica canção de ninar. Se ela fosse minha, né, eu te daria, mas ela não é. Então, ela traduz já um limite, assim, em si, né? É linda a música, mas ela traduz esse limite. Então, esse limite fica um pouco menos doloroso, digamos assim, né? E bom, eu acho que isso é uma característica que eu trago para mim o trabalho como compositor, assim. Então, de buscar uma melodia, às vezes, doce para uma temática mais densa, e às vezes o contrário, assim. Então, essa coexistência dessas distâncias, assim, como podendo perceber elas um pouco mais próximas, assim. Né? E eu acho que é isso, assim, fazendo um apanhado geral né, do meu trabalho até aqui. Bom. É isso, eu acho que agora também abro para perguntas, assim, se alguém tiver algum interesse, queira trazer alguma questão, vai ser ótimo de poder estar conversando com vocês. Muito bom. Seria legal se você pudesse explicar como é que é esse seu trabalho lá nesse centro de acolhimento, o que é o centro de acolhimento e tal. A rede de acolhimento institucional, assim, né, ela tem tanto uma esfera estadual, como também uma esfera municipal. Eu tive trabalhando muito tempo na rede municipal. São casos de acolhimento de menores que tem, por situações de vulnerabilidade, tem que ser afastado dos seus núcleos familiares, né? O acolhimento, ele é uma medida, teoricamente, assim, ela é emergencial, de alta complexidade, ou seja, já chegou a um nível de extrema vulnerabilidade, e por isso a abordagem, que é uma abordagem violenta, porque rompe laços, né? Mas ela é temporária, assim. Teoricamente, deve-se trabalhar para que a criança possa retornar para esse contexto familiar, né?
se não com o núcleo familiar, com um familiar extenso, né? Ou alguém que tenha também um vínculo afetivo suficiente para, né, alguma familiaridade que possibilite, então, essa guarda ou essa adoção também. Então, acaba evoluindo, às vezes, processos de adoção e processos de guarda, né? Né, hoje em dia tem também uma coisa que chama adoção tardia, que também acaba operando, e que são adoções já de crianças que já não estariam mais na lista de adoção, porque isso envolve uma faixa etária, né? Mas, de uma forma geral, a casa de acolhimento, ela é esse espaço que acolhe, então, as situações né, assim, os antigos abrigos, né? A casa de acolhimento é o abrigo, na verdade, o orfanato, talvez fosse o termo mais... Hoje em dia não se usa mais esse termo, mas antigamente se usava, né? E esse abrigo que eu trabalhei por bastante tempo, ele também tinha uma característica de ser a porta de entrada de toda a rede municipal. Então, todos os primeiros casos de acolhimento, assim, digamos, eles entravam por esse abrigo, que era um abrigo de maior porte, e aí, eventualmente, se não tinha possibilidade de retorno para a família, a gente também trabalhava numa transferência para abrigos de menor porte, né? Então, a rede, ela acontece assim, tem abrigos residenciais e casas-lares, são duas modalidades de acolhimento que tem aqui no município. O abrigo residencial é um abrigo para 20 crianças e a casa-lar para mais ou menos 6 crianças, com um modelo de mãe e pai social. Então, é como se fosse uma outra dinâmica de trabalho também. Perfeito. Interessante. Muito bom. Muito bom. Excelente. Gostei muito. As músicas são muito legais, são gostosas de ouvir. O audiovisual é excelente, né? As letras são muito bonitas. A dançarina também é muito legal. Excelente, maravilhoso. Que ótimo. Parabéns. Eu vi que alguém perguntou sobre como acessar as letras, né? Eu posso compartilhar elas, eu tenho todas elas num drive, assim, então eu posso compartilhar o link delas. Sim, seria e depois legal. tu compartilha com o grupo, pode ser, Wagner? Eu claro, passo sem dúvida. depois. Seria muito legal. Ótimo. E aí, quem quiser, aí pode acessar ali. Fico contente de saber que tem esse interesse muito também legal. pelas letras, muito, né? Bom. A Gútia, que está aqui. Oi, Gútia, prazer. Ela é irmã do Tiago e trabalha na região amazônica com os índios, não é verdade, Gútia? Então, a gente está tentando marcar um dia uma apresentação sua aqui para o grupo, que seria muito legal. Você está com a mão na massa, você sabe e conhece. Você está em Macapá, não é isso? Legal. Isso mesmo, Macapá. Legal. Ok. Olha, Tiago, gostei demais. Queria agradecer, fantástico, muito bom. E você, inclusive, fazer assim ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Muito legal. Diferencial, né, Wagner? Mostrar um pouco o universo das canções também, né? Eu sempre gosto de mostrar elas sem um arranjo exatamente, né? Sim. Tem as músicas, tem essas duas camadas, né? Que são legais de ver. E é legal a pergunta da letra, porque eu acho que quando a gente apresenta ela na crueza da canção, assim, né? Ela também torna isso mais visível, assim, no sentido de observar essas nuances, ter essa relação mais com a letra também. Então, eu pensei em trazer desse jeito. Eu ia comentar que a Gútia, ela foi, assim, foi, acho que talvez a musicista desse projeto que mais participou, assim, gravou em acho que quase todas as músicas desse último disco. E nos meus outros discos também, assim, né? Então, nossa parceria vai para além da irmandade só, assim. Muito bom, muito tempo já que a Gútia participa também do meu trabalho. Legal. Eu queria comentar um aspecto. Primeiro, parabéns. Eu achei que não só a sua exposição, mas a sua musicalidade é impressionante. Eu talvez porque eu tenho um distúrbio de atenção, eu tenho muita dificuldade em prestar atenção em letra. Eu não consigo prestar atenção em letra, é uma dificuldade minha. Mas eu quero dizer para você que o seu arranjo musical, a sonoridade do seu instrumento é uma coisa que me emociona e essa é uma coisa que escapa completamente ao meu distúrbio de atenção. Eu tenho absoluta
capacidade de absorção instantânea. E assim, é emocionante. Eu quero dizer que é emocionante, incrível, independente do que você tenha querido dizer com as suas palavras. Parabéns. Muito bom mesmo, Muito muito feliz. bom mesmo. Muito feliz de ouvir. E é legal também porque tem nessa pesquisa do Acalanto, tem essas duas intenções, né? Tem a palavra presente na canção e tem a musicalidade que vai para além da palavra, né? E isso, estudando um pouco a questão do Acalanto, acho que é legal também porque são intenções diferentes, né? E tem um autor que é muito interessante, que ele, né, enfim, que ele constituiu um conceito que chama o ponto surdo, no sentido de que não há, né, não há silêncio. O silêncio é um construto, assim, né? E ele então, como se a gente construísse um silêncio para se tornar falante. A gente inventasse um tampão de ouvido, digamos assim, para a gente poder silenciar o mundo e advir enquanto sujeito falante, né? Mas que sempre tem uma sobra disso, porque a gente não consegue fechar o ouvido. Mesmo com um tampão, a gente escuta algo, né? Então tem na música tem isso que transcende a palavra, né? E que eu gosto muito, me lembrou a tua fala, porque essa coisa que nos arrepia às vezes sem uma razão, né? Que eu acho que isso talvez seja a melhor coisa de traduzir essa borda, isso que sobra da gente significar a palavra, assim, né? Significar a música, simbolizar ela, né? Sempre tem algum resquício ali que sobra e que a gente não consegue racionalizar, assim. Quando me toca assim também, eu fico muito contente, assim, e fico muito feliz de que possa ter te sensibilizado dessa forma. Para mim é um grande elogio. É muito legal mesmo. E seria ótimo se pudesse circular a letra, que seria muito legal. Não, vai ser um prazer. Eu vou organizar aqui logo depois e já compartilho também. Mas a Gútia é antropóloga, não é isso, Gútia? Antropóloga. E você psicólogo. Isso. Muito bom. Isso. Ok. E olha, tem parabéns aí, ô Clóvis. Tem muita influência dele da mãe aí nisso, com certeza. Wagner, eu ia dizer o seguinte, até para que todos saibam, eu não toco nada, absolutamente nada, só flauta e gremista. Aqui em casa a gente só faz isso, toca flauta e gremista, porque somos colorados, entendeu? Muito legal, muito bom. Legal, gente. Parabéns. Ótimo. Não, olha, muito obrigado. Muito bom. Gútia, vamos marcar a tua apresentação? Eu acho que vai ser um sucesso total. Aqui eu vi muita discussão sobre questão de indígena e tal. Seria muito legal, alguém que está lá vivenciando, seria fantástico. E vamos em frente. Tiago, parabéns, trabalho muito legal, muito inspirado. Sensacional, gostei dos audiovisuais, eu gosto, a música é gostosa de ouvir, é legal, assim, ela se sente, é muito bom. Parabéns. Que ótimo. Legal. Muito bom. Também gostei muito, parabéns, Thiago. Muito bom. Na semana que vem, nós vamos começar uma oficina de canto coral. Estão todos convidados, e não vai ter custo para ninguém. E se vocês gostaria que tivesse audiência, se a audiência for muito pequena, daí a gente vai ter que fazer alguma outra coisa. Eu espero que tenha uma certa quantidade de pessoas. Mas eu vou avisar, vou ficar colocando aí mensagens aí para vocês, só para lembrar, tá bom? Eu tenho uma maestrina que vai estar vindo aqui trabalhar com a gente. Perfeito. Legal, gente. Obrigado. Parabéns. Muito bom, parabéns. Até a próxima. Tchau. Tchau, até a semana que vem. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.